Sabe, toda grande descoberta científica, não importa o tamanho, geralmente começa de um jeito bem simples. Uma anotação num caderno de campo. Mas como é que essa observação, feita ali, no local, se transforma em um conhecimento que pode ser usado no mundo inteiro? Bom, para isso é preciso ter um sistema, uma estrutura que organize essa informação para que ela faça sentido para qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta. E essa é a grande pergunta, né? A natureza é caótica, no bom sentido. É uma complexidade imensa, uma diversidade absurda. Para a gente conseguir entender tudo isso, a gente precisa de um método, uma forma de traduzir essa bagunça toda em dados organizados. E é exatamente esse o nosso papo de hoje. Então, vamos lá. A solução para organizar essa montanha de dados sobre biodiversidade tem nome e se chama Darwin Core. Pensa nele como se fosse uma língua universal, sabe? Um tradutor que permite que cientistas de projetos e países completamente diferentes consigam, bem, conversar entre si usando os dados que eles coletaram. A palavra-chave aqui é padronização. O Darwin Core, o DWC, define termos bem específicos para cada tipo de informação. Coisas como data do evento ou nome científico. E por que isso é tão importante? Porque quando um projeto aqui no Brasil usa um termo, um pesquisador lá do outro lado do mundo, no Japão, sabe exatamente o que aquilo significa. Isso permite juntar tudo numa escala global. A jornada de qualquer dado de biodiversidade sempre começa num ponto específico do mapa. Antes mesmo da gente saber o que foi encontrado, a gente precisa saber com toda certeza onde foi encontrado. Essa é a base, o alicerce de tudo. É exatamente isso. Cada lugarzinho físico onde os dados são coletados, seja uma armadilha no meio da floresta, um ponto no rio, não importa, ganha um identificador único e permanente. É como se fosse o CPF daquele pedacinho de chão. E olha que legal como essa identidade é construída. Não é um código aleatório. Usando o projeto PEL de igual como exemplo, a gente vê que o Location ID é formado por camadas, como se fosse um endereço. Tem um módulo, que é a área maior, FOS, dentro dele tem uma parcela, que é um pedaço específico, tipo F4, e por fim o ponto exato, 250. Juntando tudo a gente tem FOS_F4_250. Pronto, não tem como confundir esse local com nenhum outro no mundo. Certo, já temos o onde bem definido. Qual o próximo passo? Agora a gente precisa registrar a ação. O que aconteceu naquele lugar? E isso nos leva direto ao conceito de evento. O evento, então, é basicamente o registro da atividade de pesquisa. Foi a instalação de uma armadilha? Foi uma observação direta de um pássaro? Ou uma coleta de amostra de água? Cada uma dessas ações é um evento, único no tempo e no espaço. É a história do que foi feito. E assim como a localidade, cada evento também ganha um código único, o Event ID. E a lógica do sistema é brilhante. Esse código é a combinação do Location ID, que é o onde, com a Event Date, que é o quando, e o Sampling Protocol, que é o como. Juntando esses três, a gente garante que cada evento seja absolutamente único. Vamos para um exemplo prático para ficar mais claro. Imagina que um pesquisador instalou uma armadilha do tipo Pitfall lá naquele nosso ponto FOS_A4250 no dia 15 de maio. Essa ação específica vai ganhar um Event IDs, que a diferencia de qualquer outra coleta, mesmo que seja feita no mesmíssimo lugar, mas num outro dia ou usando outro método. Bom, a gente já tem o onde, que é a localidade, e o quando e como, que é o evento. Agora a gente chega no clímax, no coração da coisa toda. O registro do organismo ou do espécime que foi encontrado. A descoberta em si. Não dá para ser mais direto que isso. A ocorrência é a prova. É o registro de que um organismo específico estava ali, naquele lugar, naquele momento. E aqui tem um ponto fundamental. Cada registro de ocorrência corresponde a um único indivíduo. Então, se num único evento de coleta, por exemplo, foram encontrados 10 besouros, nós teremos 10 registros de ocorrência diferentes, cada um deles ligado àquele evento específico. E claro, cada ocorrência também precisa de um RG, um identificador único, o Occurrence ID. E como ele é formado? Pela junção do Event ID com mais um código para aquele indivíduo específico. Assim, a gente cria um link que não dá para quebrar entre o ser vivo que foi encontrado e o exato momento e local da sua descoberta. É uma corrente de informações. Beleza? Com a estrutura principal montada, localidade, evento e ocorrência, tudo amarradinho, a gente pode começar a adicionar mais e mais informações, deixando esse registro muito mais rico e útil para a ciência. E aqui, duas camadas de informação são essenciais. A primeira é a tabela Taxon, que dá a identidade científica do organismo. É o nome e sobrenome dele, tipo Pantera onca, para uma onça pintada.
A segunda é a Measurement for Fact, ou medida ou fato. É aqui que a gente guarda todos os dados, tanto quantitativos quanto qualitativos. Peso do animal, diâmetro de uma árvore, pH do solo, tudo entra aqui. E a beleza disso tudo está na relação de um para muitos. Um único registro de ocorrência, um único animal, por exemplo, pode ter dezenas de medições associadas a ele. Isso transforma uma simples observação num retrato super detalhado, quase tridimensional daquele indivíduo e do ambiente onde ele vive. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Por que toda essa estrutura, toda essa organização meticulosa? Por que ter todo esse trabalho? A resposta é uma palavra: conexão. Como os dados estão nesse formato padrão, eles podem ser enviados para verdadeiros repositórios gigantes, umas bibliotecas digitais globais. Coisas como o CIBBER aqui no Brasil ou o GBIF, que é mundial. E é aí que a mágica realmente acontece. Quando a gente faz isso, uma pequena coleta de campo lá num lugar remoto deixa de ser só um dado isolado e vira uma pecinha de um quebra-cabeça gigantesco global. Os cientistas podem juntar milhões desses registros do mundo todo para entender padrões de migração, os efeitos das mudanças climáticas, as ameaças à biodiversidade, tudo em uma escala que antes era impensável. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Agora que a gente tem essa capacidade de conectar cada descoberta de cada cantinho do planeta numa rede de conhecimento única, as possibilidades são, nossa, infinitas. A próxima grande resposta para os desafios do nosso tempo pode estar escondida bem aí, nesses dados, só esperando para ser encontrada.